Olá, realistas, tudo bem? Vamos responder aqui. Será que eu ter ficado com um narcisista foi culpa minha? Gente, vamos responder aqui de forma bem clara, bem consciente. Bom, gente, quando a gente lida com as vítimas de narcisista, nós estamos falando de quem? Codependentes emocionais. Estou falando de mim. Por quê, Michele? Porque a gente vai aprendendo, vai se ressignificando, vai se educando, a gente vai criando bordas. Ó, tudo no gerúndio. Ando, endo, então fazendo, indo. Então, não é da noite para o dia. A vida não se resolve em uma corrida de 100 metros. Ela tem limites, ela tem transformações, ela tem idas e vindas, ela tem N pontos. Então, a gente tem que se atever a isso. Então, é entender que a gente foi coparticipante no sentido de que vamos trocar culpa, a palavra culpa, por responsabilidade. E o que seria essa responsabilidade? É entender de forma consciente de que, de fato, a gente fez parte dessa dança inconsciente. Então, eu tô falando aqui como codependente emocional também em processo de cura, gente, tá? É entender que de forma inconsciente a gente também fez parte dessa dança inconsciente. Então o narcisista te manipulou, te invalidou, gerou em você reações bioquímicas, chegou de forma silenciosa, te estudou. Então houve sim uma disposição muito grande, um deslocamento muito grande da parte do narcisista. Mas também de forma inconsciente, já que a gente está em busca aqui da cura, de forma inconsciente, sem que você se desse conta, houve uma familiaridade dentro de você, por algum motivo, ou por seu histórico, a gente tem que rever isso. Possivelmente tiveram vários narcisistas ao longo da sua vida, instalou isso dentro de você de forma inconsciente, sem que você percebesse, sem que você desse conta disso. Isso foi familiarizado dentro de você e você foi vendo sim os abusos, mas de forma silenciosa, tá? Por isso que você não parou de fato com esses abusos, porque são familiarizados dentro de você. Uma vez familiarizado dentro de você, passa o quê? Desapercebido, de forma silenciosa. A gente não se dá conta mesmo, então a gente não dá o checkmate, a gente não corta quando de fato deveria cortar. Então, só com o tempo que a gente vai se vendo dentro desse processo doentio, fazendo parte disso. Não vamos colocar então a palavra culpa, vamos colocar a palavra responsabilidade. Mas por que, Michele? Freud dizia a seguinte frase, é mais ou menos isso. Do que você culpa, da responsabilidade que você tem sobre aquilo, mais ou menos isso. Né? E tá querendo dizer o quê? Que a gente tem responsabilidade. O próprio estado inerte, o próprio estado de ficar parado, de não fazer nada, também é uma escolha inconsciente. Por que será que eu me desprendi a isso? Por que será que eu fui em direção a esse narcisista, essa narcisista? Por que eu me invalido para validar o outro e ter amor? Por que eu deixo o outro me humilhar e eu fico quieta, eu não rebato, eu não crio bordes, não crio limites? Então vamos trocar essa palavra culpa por responsabilidade? Qual é a taxa de responsabilidade no sentido de qual a taxa de contribuição inconsciente que eu fui dando a esse narcisista, a essa narcisista? Então, você perguntar dessa forma direta, será que eu tive culpa? Na verdade, você está se penalizando, você está se martirizando, se punindo, né? Tá se maltratando. Já tantas coisas fora da gente, né? Que tenta culpar a gente, tenta a gente se sentir mal. Então, não seja mais uma pessoa se sentir mal, se fazer sentir mal. Então, permita se recocriar, se permita restabelecer novas conexões, se permita ressignificar, se perceber dentro desse processo o que de fato você deixou de fazer, quais são os movimentos que você foi fazendo em direção a esse narcisista para que houvesse essa dança inconsciente, permissiva, de forma inconsciente. O que é isso, gente? A gente tem uma linha aqui do mar. Tudo que tá em cima aqui, ó, é um pequeno iceberg, uma pontinha. É aquilo que é consciente, aquilo que a gente consegue ver, entender sobre. É como eu pegasse aqui, ó, essa capa aqui conscientemente
Eu posso trazer aqui para o campo consciente e ver a funcionalidade dessa capa. É um exemplo. Ela serve para colocar o celular, ela serve para eu apoiar, ela serve para me dar estabilidade para o celular cair e não quebrar. Então, eu dou ali de forma consciente a visibilidade, eu dou a consciência sobre aquilo, eu dou a funcionalidade sobre aquilo, eu dou a razão, eu dou o fabricante, eu dou tudo. É nítido, é consciente o que eu consigo fazer esse movimento, o que é muito pequeno acima da linha do mar, aquela pontinha do iceberg. E vamos ilustrar aqui a grande demanda de gelo que fica embaixo da água. É o inconsciente. É aquilo que a gente não tem, na verdade, o domínio direto. É aquilo que, se de fato foi registrado de forma automática, mediante os nossos desejos, mediante as nossas percepções de mundo, mediante as nossas memórias que foram registradas de forma automática. Porque as nossas memórias são registradas à medida que a gente está em contato com o mundo pelos nossos sentidos. Ou a gente está ouvindo, ou a gente está falando, reproduzindo, ou a gente está olhando. Então veja que de forma inconsciente aquilo foi registrado dentro de você sem que você tivesse, como se diz, sem que você tivesse o controle daquele registro. Então, é registro automático de memórias. As memórias se dão de forma automática. Então, veja que, por ser a grande parte de forma automática, no sentido inconsciente, né, daquilo que você percebe, daquilo que você passou ao longo da sua vida, sem que você tivesse controle daquilo, porque perpassaram sua família, amigos, pessoas por você. E ali a pessoa ou te abandonou, ou te rejeitou. Você passou N coisas que você não tinha um tempo, mecanismo, ferramentas para se defender, nem voz, nem idade, que seja. Então foram registrados em você N fatores, N predisposições, N posturas, N modos de pensar, N sistema de crença. Então que a gente é muito vasto, a gente é muito extenso como ser humano, tá? É claro que a gente tem ali uma bagagem do senso comum, ou seja, o que é prático, o que é válido no social, mas cada um tem a sua bagagem peculiar, tem a sua subjetividade, tem o seu registro particular, o seu modo de pensar e o seu modo de ser. Então, quando a gente fala aqui, será que a culpa foi minha? É no sentido de não culpa, mas no sentido de responsabilidade. O que eu faço agora, então, que eu consegui visualizar que não é culpa, palavra culpa, mas sim responsabilidade. Sobre aquilo que hoje eu entendo, porque eu era silenciado, era de forma automática que se deu, mas hoje eu passei a trazer esse problema para o consciente. Eu passei do fundo do mar para cima, eu consigo ver o que de fato está acontecendo ali. O que eu faço com isso? Eu, como adulto, hoje eu pego a minha criança pela mão e vou dizer de forma assim, bem indireta mesmo e direta para essa criança: hoje eu vou cuidar de você. Hoje eu estou ciente desse problema. Hoje eu vejo que o narcisista mais me conhece do que eu mesma. Então eu vou me propor a conhecer a mim mesma, a olhar mais para mim, a ver mais as minhas necessidades, a ver mais aquilo que eu preciso e aquilo que eu tenho que fazer por mim. Eu vou ver mais sobre bordas e limites. Quando eu quiser dizer não, eu vou dizer não, porque não vai fazer diferença, ainda mais para o narcisista, que ele tem um senso de grandiosidade. Você fazendo ou não para ele não faz diferença, porque ele quer satisfazer o senso de grandiosidade dele, pronto, acabou. Que dirá as outras pessoas que estão à sua volta. Se você deixar de ser você mesmo ou querer proteger e defender aquilo de fato você gosta, aquilo que você quer para você, então você fica uma folha solta ao vento. E no final da vida é você na frente do espelho dizendo para você o que você fez de você mesmo. Sabe? Qual o proveito que você tirou? Às vezes a pessoa tá acabada, tá ali, desnorteada. A pessoa tá desprendida dela mesma, tá desqualificada, descaracterizada, tá descredibilizada. A pessoa tá nua de veste, no sentido de sem dinheiro, sem destino, sem nada. Mas qual o proveito que você pode tirar dali? O proveito que você pode tirar dali é ser você mesmo. É você tirar uma força de onde você como se diz, já superou lá atrás alguma coisa. Isso é resiliência. E aí você traz lá de trás algo que você superou
e você traz para agora, para a vivência de agora, e você ressignifica isso. Isso é resiliência. É voltar ao estado, né, inicial, se curvar e voltar para o estado inicial, né? Como se fosse uma palmeira, né? Um exemplo, né? Um carvalho, ele vai e volta, um bambu, né? Para o seu estado inicial. Então é se usar, se prevalecer daquelas experiências passadas que você venceu e ter a noção de que você vai vencer hoje. E quando você tem a noção de que você é forte, de que você é por você mesmo, de que você faz valer cada minuto, cada razão para você de estar de pé, que é você que tem que fazer por você. E quando você conscientizar disso, você vai começar a fazer por você. E no final da vida, gente, é só a gente com a gente mesmo. Em qual sentido? Eu costumo dizer uma coisa assim: se a gente ficar doente, o máximo que as pessoas que nos amam, que mais nos amam, o máximo que pode fazer pela gente, ou é orar pela gente, ou dar um remédio pra gente. E esperar que a gente se recupere. Então é a gente que vai impedir de entrar nessa doença. É a gente que vai impedir de se colocar em certas circunstâncias. E não precisa de estar ali para não fazer. A gente pode observar o outro. O fato da gente observar o outro pode impedir da gente de fazer e ter a sabedoria de dizer, ó, aquele lugar ali eu não quero. Ou aquele lugar lá eu não quero mais. Ou esse lugar de desvario eu não quero mais. Esse lugar de desprezo eu não quero mais. E mesmo que você não tenha esse norte, não teve pai, mãe, ninguém que dissesse isso pra você, mas hoje você tá tendo acesso a esse conteúdo. E você viu a necessidade de mudar. Você tem que mudar, você tem que olhar pra você. É nu que nós vimos a esse mundo e nu que voltaremos para o pó da terra. Então, do que você leva? Você só leva você mesmo. Então, cuide de você. Não ligue em dizer não para as pessoas. Claro, evidentemente que a gente não pode falar no sentido de magoar as pessoas, no sentido de ser um sem noção. A gente tem que ser equilibrado com as coisas. Mas defenda a ideia de que você não quer fazer tal coisa e não faça, sabe? Então, não é culpa, é responsabilidade. O que você faz com esse lugar de responsabilidade? O que você faz com aquilo que você reclama? Né? Essa é a pergunta de Freud. E quando você se culpa, o que acontece? Você permite punições. Você faz movimentos que você permite punições. Então você acha que você está num ambiente desse com narcisista porque você tem culpa. Então você se dá ali a presença de estar ali ouvindo aqueles insultos porque você acha que aquilo você fez de forma consciente. Você acha que você é merecedora. Você acha que você é culpado e culpada por estar ali. Então, vamos trocar culpa, porque a culpa traz punições. Vamos trocar culpa por responsabilidade? O que eu posso fazer sobre aquilo que eu reclamo? Qual é a contribuição silenciosa? Qual é a contribuição sem que eu percebesse, eu dei para essa dança inconsciente, para essa fusão com o narcisista? É sobre isso, entendeu, gente? Um beijo, fiquem com Deus. Nosso vídeo vai ficar muito grande. Falo muito. Beijo.